Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo, mais um episódio do Livro dos Espíritos. Nós estamos no número... Alguém fala, produção? Produção que sou eu mesmo? 88. Tem bastante coisa pela frente ainda. Hoje nós vamos falar sobre metempsicose. Gente, que é isso? Será que é uma coisa de psíquico? Vamos ver. 611. Os seres vivos... o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. Então, os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é consagrar a doutrina da metempsicose? Vamos ver. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente donde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda a relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então vamos lá. Metempsicose. O que é isso? É o homem se encarnar de volta no corpo de um animal. Tem algumas religiões no mundo que acreditam nisso, né? Especialmente na Índia, na China, né? Tem aquele negócio na Índia da vaca ser sagrada, não sei se é exatamente por isso, mas tem alguns líderes religiosos, por exemplo, que andam espantando as formigas, porque aquela formiga pode ser eu no futuro, pode ser alguém da minha família e tudo mais. Então, os espíritos nos alertam que metempsicose, como a gente entende, não existe. Isso não é. E aí o Kardec continua a fazer a pergunta: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, é bem claro o que os espíritos nos dizem a esse respeito. Não, o homem não pode voltar num corpo de animal. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. E o Kardec vai nos explicar o porquê dessa pergunta, né? O legal é isso, ele vem e traz a observação. Seria verdadeira a metempsicose, se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação, ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Então a gente começa a entender que nem pula de um para o outro, né? Nem do homem para o animal e nem do animal para o homem, porque lembra que a gente viu nas perguntas anteriores, há mundos e fases intermediárias entre a encarnação dos animais, a humanização dos animais. É dado em outros lugares. Então, não daria para, primeiro, não retrograda. Então, não anda para trás. Então, eu não vou ser uma formiga na próxima encarnação. E também não dá saltos. Olha, o período de humanização se dá geralmente em outros planetas. Muito raramente se dá no planeta Terra. Então, se dá em outros planetas. Então, o salto nem para frente nem para trás seria possível. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida.
Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais, sendo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Eita, sempre fazendo bobagem aqui. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, ver que 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, porém, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, solução de continuidade. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal, que persiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial forma-se do princípio inteligente individualizado. Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Algumas informações bem interessantes aí, que finaliza até a segunda parte, né? Que diferentes espécies dos animais não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. É uma imagem que a gente pode ter errado, né, do espiritismo, e os espíritos são muito claros. O Kardec é muito claro. A ostra não se torna peixe, o pássaro não se torna um quadrúpede, que não se torna... Não é porque os animais mais inteligentes vão evoluindo na sua inteligência, que essa inteligência não é retirada das espécies e sim do princípio universal, ou seja, de Deus. Né? E que a gente tem um segredo aí do mistério entre as nossas existências, né? As nossas relações com os animais, que a gente não poderia compreender até hoje. Fica aí aberto essas lacunas, enfim, eles sabem o que falam. O interessante é o respeito que a gente tem que ter e o entendimento de que a metempsicose não existe, então a gente não reencarna em corpo de animal e nem animal reencarna em corpo de homem. Há
em outros mundos, sucessivas outras existências em outros corpos intermediários. Estes corpos que dão a humanização. Então, só funciona de animais vão encarnar em corpos que começam a humanização e depois de um certo grau atingido nessa humanização é que vem se encarnar na Terra. Ficou claro isso? Eu acho que é bem simples de entender. Sim, passamos pelos corpos dos animais, passamos pela criação, todo o processo. Então, como eu disse da outra vez, a única diferença é que nós temos mais tempo que os animais, mas nós fomos eles no passado. Entende? Então, por isso, o respeito que a gente tem que ter. Maravilha? No próximo episódio, nós vamos começar a terceira parte, que aí trata das leis morais, que é desculpe aí, nós estamos finalizando, né? Que é bem interessante para que a gente possa, é uma parte que vem falar sobre lei divina natural, lei de adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, tem muita coisa boa, é mais filosófica, é a parte do Livro dos Espíritos mais filosófico. Eu espero você como sempre. Até lá, tchau!